Olá, saudações, eu sou Marcos Wunderlich, presidente do Instituto Holos, formador de mentores, de coaches, de advisors com uma visão assim humanizada, com o sistema ISOR. E esse vídeo aqui eu intitulei assim, Quando o teu mundo se desfaz. Isso é muito interessante. Esse vídeo aqui, ele vai trazer algumas considerações quando o teu mundo se desfaz, quando o teu mundo colapsa, ou quando você não suporta mais viver, está tudo ruim, está tudo mal, né? Quando você tem uma dificuldade, você não consegue se reerguer, quando você chega lá no fundo do poço, você se vê perdido, confuso, quando você não sabe mais o que fazer, quando você se sente assim realmente uma grande droga. Então esse vídeo é para pessoas que já tentaram assim muitas soluções, mas que mesmo assim, periodicamente, se encontram em dificuldades. É geralmente quando as coisas boas se desfazem, quando as coisas boas terminam. Isso é muito natural, é muito comum até. Mas tem uma coisa, se você iniciar a ver esse vídeo aqui, tá, é necessário que você veja até o final. Porque você vai fazer aqui uma descoberta incrível, eu tenho um grande segredo a te revelar, é um grande presente final. Então, gente, vamos conversar sobre essa questão quando o teu mundo se desfaz. Eu gostaria de iniciar assim. Na realidade, tudo se desgasta, tudo termina, tudo se desfaz. Grandes e pequenas coisas. Durante o dia, várias coisas terminam, se desfazem. Durante os meses, durante o ano, grandes processos, pequenos processos, grandes coisas, pequenas coisas. Por exemplo, a moda se desfaz, a moda desaparece sem deixar rastros. Né, um sapato, uma sandália que você gostava, dela também se desgasta, tem que jogar fora. Né, às vezes é um jeito de pensar, e aquilo já não serve mais, um jeito de viver, um casamento, sabe? Um casamento também é assim. Às vezes o casamento vai se desgastando, aquilo ali não está mais tão bom assim, né? Às vezes, assim, uma perda de um emprego, né? Você está no emprego, de repente você perde o emprego, assim, aqui na pandemia aconteceu muito isso, né? Ou então existe a perda de alguém querido, mas eu gostaria de dizer assim, não há nada que permaneça. E na medida que isso acontece, nós estamos sempre nos empenhando em rearrumar, em reajustar, em refazer o nosso mundo, deixá-lo do jeito como ele era antes, né? Ou como a gente gostaria que fosse agora. A gente tem a gente quer uma nova família ideal, eu quero viver um novo lugar, eu quero viver os meus sonhos, eu quero agora ter uma atividade ideal, eu quero ter os rendimentos ideais, e assim por diante. Então a gente sempre está querendo refazer para algo novo. E tudo isso, esse refazer, esse buscar algo bom, algo estável, tudo isso é impulsionado, né, pela nossa busca de felicidade. O impulso mais profundo do ser humano é a busca da felicidade. Então todos nós queremos ser felizes e não queremos sofrer. Nós queremos, assim, nos desfazer daquilo que nos faz mal, daquilo que nos incomoda. E buscamos sempre o bem-estar e a felicidade. Esse é o movimento básico do ser humano. Mas vamos, né, conviver da seguinte forma, né, que no mundo os processos, as relações, as situações, as atividades, as empresas, elas ora estão se construindo, elas chegam num auge, elas permanecem por um tempo, e depois elas vão se desfazendo. Ela vai terminando aos poucos, chega a fase do recolhimento. Às vezes esse se desfazer pode ser uma ruptura abrupta, né? Por exemplo, agora na pandemia, de repente, em poucos dias, as empresas tiveram que se reajustar rapidamente. Então, é importante entender que tudo que começa termina, não há nada eterno. Alguns processos são mais longos, outros menos, mas terminam também. Então, quando algo termina, é preciso construir algo além do anterior. Isso às vezes é preciso reconstruir o casamento, é reconstruir a empresa, é adotar novas formas de pensamento, de mindset, e a gente precisa muitas vezes ir além daquilo que se desgastou. Mas muitas coisas acabam também definitivamente. Algumas não acabam, a gente acaba melhorando, mas algumas acabam definitivamente, e não é possível reformular para algo novo. E nesse caso, se alguma coisa chegou ao fim mesmo, a empresa faliu, o casamento acabou, o divórcio veio, né, nós vamos ter que começar algo novo. E aí a gente quer o quê? De novo, reconstruir, né, ou construir um mundo tão bom ou melhor que o anterior.
Esse é o movimento básico. Então, se a gente olhar bem, toda a humanidade ela está enredada, ela está presa nessa eterna construção, essa busca de algo novo, de algo melhor. E geralmente essa busca ela é permeada por muita ansiedade. A pessoa fica ansiosa, ela tem um medo, sabe, inerente, então cria um estado de luta, um estado de tensão, e isso não tem fim. A gente está sempre buscando melhorar a vida, né, ou atingir um novo auge, mas quando ele acontece, quando a gente consegue, novamente a impermanência vem. Né, as coisas não ficam por muito tempo, aquilo novamente se desgasta, aquilo novamente termina e a gente se sente mal de novo. Tá? E a gente às vezes acha que as conquistas são para sempre, mas elas não são. Então é comum a gente ver pessoas lutando assim, por algo que elas supõem que as levará para uma felicidade plena. Agora vou arrumar minha vida, vou fazer isso, né? Agora vou arrumar tudo. Vou me casar, agora sim, né? Agora arrumo minha vida. Agora eu vou morar em Florianópolis. Ali sim que vai ser bom. E tudo vai ficar muito bem. Mas depois de um certo tempo, virá o desgaste de novo. Florianópolis não é aquilo que você acha, a pessoa com quem você casou não é tão legal assim. E as coisas se desgastam de uma forma natural. Ou seja, a conquista anterior se desfaz e assim começa de novo, um ciclo novamente. Né? Eu quero algo bom novamente. Agora não. Agora eu vou fazer meu MBA. Né? E vou morar no Canadá. Isso sim, ali que vai ser bom. Tá, okay? Então, muitas pessoas... Né? Para muitas pessoas isso é doloroso ver seu mundo acabar, suas coisas acabarem. Pode ser pequenas coisas ou muitas coisas ao mesmo tempo na sua vida. Então, muitas vezes parece que tudo faz água, tudo afunda, tudo desaparece, sabe? Então surge de novo uma pressão interna para deixar tudo de novo certinho, de arrumar o mundo. Tá? Então isso sempre está profundamente condicionado na mente humana. Nós sempre temos que ter um lindo mundo maravilhoso, isso está lá no fundo. E a vida ela não é bem assim, ela é de realizações e de ternos, de conquistas e de final das conquistas. Tá? E muitas vezes nós humanos, assim, nós julgamos merecedores, né, para uma vida boa. Então a gente cria, às vezes... Né, a esperança, então agora eu tenho uma esperança, eu crio as ilusões, eu crio os sonhos, eu gostaria de ter isso, eu gostaria de ter aquilo, então a gente cria uma fé também, né, sabe? Então às vezes surge uma crença num ser externo, mágico, que vai me auxiliar, que vai me guiar, né? E junto com isso também surge o medo de não alcançar esse novo ideal, surge assim o temor. Então isso significa que surgem situações conflitivas. Né? O mundo não está mais bom, mas queremos um mundo bom, certinho, ideal. Então isso é um conflito. Então tem esse eterno sobe e desce, ou seja, uma insatisfação da vida começa a surgir. Né? Porque tudo que nós estamos sempre fazendo na vida é se buscar algo melhor e que nunca chega, ou se chega, acaba. Por isso você fala que na vida processual há insatisfatoriedade. Então a vida começa a se tornar insatisfatória, sabe? Não tá bom, consigo pequenas coisas, mas as pessoas sentem assim que não tá legal, sabe? Então a gente acha assim que precisa preencher o que nos falta imediatamente, agora na próxima esquina, na próxima semana, quando isso, quando aquilo, essa insatisfação vai terminar, mas na realidade ela não termina e vai se tornando meio que permanente, assim. As pessoas têm essa sensação. Então, às vezes também, né, quando uma pessoa muda de fase da vida, normalmente a cada 7 anos, nos setênios, né, essas fases de vida a cada 7 anos, pode ocorrer que a pessoa passe por uma situação de impasse, ela não sabe o que fazer para um novo setênio. Aliás, ela nem sabe que tem um novo setênio para viver. Ela nem sabe o que a vida pede para ela. Então, muitas vezes, surgem muitas dúvidas e essas dúvidas podem ser traduzidas por crises existenciais. A pessoa desaba, pode vir depressão, síndrome do pânico, etc. Então, nesses períodos assim de grandes dificuldades, as pessoas às vezes não enxergam saídas. Essas idades, quando a gente fala dos setênios, né, são de 26 a 28, normalmente, de 33 a 35, de 40 a 42,
de 47 a 49, de 54 a 56, de 61, 63, 68, 70. Eu estou nessa aí, tá ok? Então, o ser humano, de um modo geral, assim, não está preparado para lidar com adversidades. Tá? Então, o homem, na realidade, se sente frágil. Né? Parece que existe essa instabilidade e insatisfatoriedade. Então a gente não está preparado assim para lidar com esses bichos papões assim nos nossos condicionamentos, que é essa prisão aos desejos, prisão a algo melhor, impulsos por uma felicidade em cima de algo externo. Então você fala muito assim que às vezes o ser humano é uma criancinha mimada, criancinha assustada, sabe? Agora, algumas pessoas, elas fazem o seguinte, elas começam uma jornada de autodesenvolvimento. Ou então elas começam a trabalhar a sua resiliência, sabe? É muito comum isso, sabe? Então, ou então eles vão para psicoterapia, ou vão buscar uma mentoria de vida, uma visão mais humanizada. E nessa jornada, né, de autodesenvolvimento, de resiliência, etc., ela consiste em você começar a lidar diretamente com a qualidade das tuas experiências processuais. Você começa a ver, começa a olhar o que está acontecendo com você, como a tua mente está criando tudo aquilo, sabe? E isso muitas vezes pode ser muito assustador para a gente. Né? A gente tem assim uns bichos papões internos, uns diabinhos internos, né? Então, no autoconhecimento, nós precisamos também ver o mundo, ele sempre está em mudança, e aceitar isso incondicionalmente, que o mundo está em mudança, que nada fica, que as coisas terminam, sabe? Isso precisa ser aceito naturalmente por nós, profundamente. E nós precisamos, assim, tomar um cuidado imenso, né, para não cair nesse mecanismo de novas conquistas futuras, novos sonhos, etc., que gera toda essa insatisfatoriedade e profundo sofrimento, né? Então, é preciso, assim, a gente começar a olhar essas experiências que a gente tem com uma isenção total, nenhum julgamento. No autoconhecimento, nós vamos perceber o nosso ego com esse movimento de lutar de novo, de conquista de novo, um mundo melhor, um mundo perfeito, realizar os sonhos. Isso é o ego. Então ele não deixa a gente muito em paz, mas a gente precisa começar a ver como ele atua, sabe? E a gente começa a perceber que a gente precisa ir além do ego. Eu preciso superar esse ego. Isso significa, sim, que a gente precisa desistir de tudo, sabe? Por exemplo, desistir da ideia que eu fui predestinado para um grande projeto nesse mundo, né? E que se eu lutar muito e com muita persistência e com muita fé, eu vou conseguir obter sucesso e notoriedade e assim eu vou ser feliz novamente. A gente precisa cuidar muito dessa armadilha, sabe? A gente precisa o quê? No autodesenvolvimento, se entregar completamente ao que é. Eu me entrego ao medo, eu me entrego à insatisfação, eu me entrego ao desespero, eu me entrego ao desequilíbrio, tá, eu desisto de tudo, sabe? Como eu já alertei, nós precisamos manter todo o cuidado para não voltar ao velho hábito da luta, sabe? Nós precisamos realmente nos entregar completamente ao medo, essa desesperança, sabe? Não exercer mais nenhum movimento, nada. Entrega total. Você pode achar que estou falando loucura, e eu acho que é meio loucura mesmo para muitas pessoas. Bem desproposital isso. Isso vai contra tudo que a gente aprendeu até hoje, de termos que lutar pelos sonhos, de correr atrás dos desejos. Mas você sabe muito bem que nada permanece, sabe? E que a perda da conquista novamente vai trazer sofrimento, e vem novamente aquele ciclo. Então, presta muita atenção. É bem nesse ponto da entrega, da soltura, é bem nesse ponto dessa desistência total de luta. Nesse ponto começa a tua cura. Aí você vai começar a se curar. Então, nesse momento, você precisa entender, né, que para pôr fim a essas guerras, é preciso deixar de odiar o inimigo. Né? E aqui, no nosso caso, o inimigo são os dissabores da perda das nossas conquistas do mundo confortável, do mundo bom, do mundo seguro.
né, e das nossas lutas de reconquistas. A gente precisa, né, entender isso, sabe? Então, nessa entrega total, né, quando estamos nesse estado sem luta, de não luta, aí nós vamos achar saída. Em direção aonde? Em direção à sanidade incondicional. Todos nós temos uma sanidade incondicional profunda, né? Nós vamos encontrar nossa bondade interior quando a gente não luta mais. Então, o nosso pano de fundo é a nossa mente plena, sã, e você vai começar a perceber que se você desistir do controle, você vai desistir dos conceitos de luta e conquistas, que começam a desmoronar dentro de você, sabe? E você acaba desistindo de se agarrar a algo. Esse deixar de se agarrar a algo é um desapego. Você se desapega completamente. Você não está mais lutando assim para afastar a dor, né, ou para ser melhor. Em palavras assim, bem mais chulas aqui, me permitam falar um palavrão, isso se assemelha mais ou menos a dar um foda-se. Né? O foda-se é desistir de algo, largar mão, sabe? E muitas vezes esse foda-se, ele é um santo remédio. Então, nesse momento em que a gente descobre a sanidade interior que nós temos, né, nós vamos descobrir que na vida, enfim, não há um objetivo a atingir. E que o caminho é o objetivo. Então, o objetivo da vida é caminhar. E não tem aonde chegar. Né? E os objetivos de conquistas, elas são condicionamentos mundanos, são condicionamentos falsos, são aprisionamentos. Ou seja, o ser humano está aprisionado a uma visão de mundo errônea. Você vai descobrir dentro de você que não há aonde chegar. E que o ser humano apenas está aqui, pleno, inteiro, pronto, feliz. Tá? E que também não há um céu para ir e nem um inferno para ir. Você vai descobrir que céu e inferno são só estados mentais que a gente cria aqui mesmo nesse mundo, não é lá fora, não é em algum lugar. Então, nesse desapego total de não luta, nós vamos encontrar essa riqueza fundamental, que é a total plenitude da vida, a plena e eterna liberdade que habita em nós o tempo todo. Então, nós alcançamos um estado de não tempo. Nós alcançamos o agora. O agora nunca tem tempo, sabe? Então, é importante isso aí, porque nós sintonizamos com o quê? Com a nossa unidade plena. Nós sintonizamos com o espaço pleno que nos preenche de total paz e de total alegria. Assim a gente fica desperto, sabe? A gente fica pleno. A gente começa a fluir no fluxo da sabedoria, da bondade natural, do amor, da compaixão incondicional, não fabricada, natural dentro de nós. Então isso é o prêmio que a gente tem por nós entregarmos, né, a não luta. Então finalmente nós entramos em contato com essa sanidade básica. Tá? Essa profunda dádiva da sanidade básica vai ser o nosso novo pano de fundo para a gente viver nesse mesmo mundo de mudanças constantes, porém agora com uma mudança sem sofrimentos e sem ansiedades. Então não pense em você que agora eu cheguei nesse estado pleno, tudo é legal, paz e amor, bicho, sabe? E que eu não preciso fazer mais nada. Não, senhor. Você vai ter esse estado, mas você vai trabalhar, você vai produzir, vai pagar contas, vai ter família, vai lidar com os filhos, sabe? Porém, sempre com uma liberdade, paz interior. Você chegou a essa paz, a essa liberdade interior. Então você não está mais preocupado em chegar a algum lugar ou alguma coisa, e sei lá mais o que tudo que a gente teve, né, de condicionamentos anteriores. As tuas lutas e necessidades de conquistas anteriores terminaram. Agora você vai agir para novas conquistas, sim, porém com uma paz interior, com lucidez, com um olhar desperto, com um olhar lúcido. Né? Você vai ter esse pano de fundo desperto, livre. Você não vai mais fazer distinção se você está sozinho, se você não está, se você tem bens, dinheiro, não tem, se tem família ou não, você mora aqui, você mora lá, você fez isso, você fez aquilo, você trabalha aquilo lá. Não importa mais, você vai estar pleno. Né? Você não vai mais
ligar se você teve uma promoção, não, nada mais vai fazer diferença. Essa é a tua plenitude, mas você está no mundo, você continua no mundo, e como seres despertos, nós vamos vibrar no amor, na compaixão incondicional, na alegria de viver, sabe? E por isso nós vamos nos dedicar e beneficiar, liberar pessoas, libertar pessoas que estão presas nesses grilhões do medo, da esperança, que estão dentro dessa luta, sabe? Né, que causa assim tanta cegueira, tanta ignorância, tanto sofrimento, tanta dor, né, que existe no mundo. Então, quando tudo se desfaz, você tem uma excelente oportunidade de encontrar a tua verdadeira paz. Pense muito nisso. Valeu, muito obrigado.